No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Todo micro e pequeno empreendedor começa com pouquíssimos funcionários para alavancar o negócio e pouco tempo depois surge a necessidade de contratar mais colaboradores. Como poderá ser definido o salário dos funcionários? Saiba mais com as dicas da professora de Relações Humanas, Isabel Macarenco. No quadro Pequena Notável de hoje, conheça uma pequena empresa paulistana que investiu em tecnologia para a fabricação de equipamentos médicos e é referência em todo o país. O Simp assinou uma importante convenção coletiva com a CNTV-CUT e com a Federação Coureira. Nossa equipe esteve presente e trouxe novidades a você. Assunto de grande polêmica entre os micro e pequenos empresários, o pagamento duplicado do ICMS por optantes do Simples Nacional vem sendo discutido pelo Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe mais detalhes com o Dr. Marcos Tavares. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista exclusiva com o presidente da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira, Alberto Alzueta. Assunto de grande polêmica entre os micro e pequenos empresários, o pagamento duplicado do ICMS por optantes do Simples Nacional vem sendo discutido pelo Superior Tribunal de Justiça. Um tema que é objeto de discussão desde a criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa diz respeito à questão da tributação pelo ICMS dos estados. Isso porque não se permite a apropriação pelos optantes do Simples do ICMS pago nas operações anteriores. Essa discussão ainda ganhou maior relevância quando se tratou da substituição tributária, que hoje é praticada em praticamente todos os estados brasileiros, também onerando a microempresa e empresa de pequeno porte, que no final acaba por arcar com uma carga tributária maior do que as médias e grandes empresas, justamente por não poder aproveitar, apropriar o crédito do ICMS pago nas operações anteriores. Apesar da Constituição Federal estar lá, colocar com clareza que o ICMS é um tributo não cumulativo, ou seja, que permite esta apropriação, esse aproveitamento do crédito das operações nas operações subsequentes, em relação à micro e à pequena empresa, ele passa a ser cumulativo. Não pode uma lei complementar alterar ou restringir aquilo que já consta da Constituição da República, ou seja, o ICMS é tributo não cumulativo. Muitas discussões foram levadas ao Judiciário, continuam sendo debatidas, propostas de alteração na própria Lei Geral foram apresentadas, mas afastadas, e agora o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Joaquim Barbosa, reconhece a repercussão geral em um recurso extraordinário que trata exatamente sobre esse tema. O pagamento de diferenças de alíquotas nas operações interestaduais em relação ao ICMS, aonde a microempresa e a empresa de pequeno porte optante do Simples não pode sequer aproveitar o ICMS pago em operações anteriores. Mais uma vez, afronta, portanto, o princípio da não cumulatividade prevista na Constituição. Esse tema ele é importantíssimo e deve repercutir não só na questão das operações entre estados, nessas diferenciações entre alíquotas nas operações interestaduais, mas em todo o rol de restrições de ICMS no que diz respeito à aplicação do Simples. Falamos da substituição tributária, falamos, por exemplo, dos desembaraços aduaneiros, além dessa questão das operações interestaduais e muitas outras, elencadas no parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. O Simp está atento a todas as decisões e discussões e, em breve, trará mais novidades a você, micro e pequeno empreendedor.
As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Há mais de 10 anos no mercado, esta empresa destaca-se por produzir placas e equipamentos médicos eletrônicos. A empresa conquistou diversas certificações respeitáveis por atender às criteriosas normas de qualidade. A mais importante delas é a autorização de funcionamento de empresa cedida pela Anvisa. E fizemos um bom trabalho, a empresa foi crescendo ao longo de 10 anos, mudamos de 3, 4 funcionários para 15 funcionários, 20, chegamos a 63 funcionários e nós conseguimos algumas certificações importantes. Além de atender todo o Brasil, a empresa está exportando seus produtos. No ano passado, focamos na fabricação de eletromédicos. Focamos principalmente em fabricar equipamentos para hospitais. Anterior, ou seja, em 2010, nós fabricamos placas eletrônicas. Então, para diversos segmentos do mercado, seja ele automotivo, seja ele automação residencial. Quando nós focamos na fabricação de eletromédicos, basicamente nós temos poucos concorrentes. Em determinado momento, a empresa sentiu a necessidade de investir em tecnologia de ponta para o desenvolvimento dos seus produtos. Todo o processo de fabricação de eletromédico, ele começa com um processo fabril até artesanal. Montagem de fiação, montagem de conjunto mecânico, montagem de placas eletrônicas. Mas chega um momento que vira um equipamento e esse equipamento tem normas específicas, existem desenhos técnicos e testes designados por engenheiros que devem ser feitos. Terminou um produto montado ou fabricado, ele vai para esta área de teste e ali fica por 10, 12 horas fazendo testes específicos, inclusive controlando a temperatura, a umidade relativa do ar, controlando alguns aspectos de corrente elétrica. Esta é uma pequena empresa que se faz notável no nosso país e trabalha constantemente para atender exigências e necessidades do mercado hospitalar. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria assinou uma importante convenção coletiva com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Vestuário e com a Federação Coureira. Hoje é um dia muito importante para a nossa confederação, para os nossos trabalhadores filiados à Central Única. Estamos assinando pela segunda vez a nossa convenção coletiva, que abrange todos os trabalhadores nacionalmente. E é um momento importante porque nós estamos praticamente à véspera do nosso 9º Congresso Nacional, de toda a nossa categoria, do qual nós temos um tema muito importante a discutir e a definir, que é a questão do fim do imposto sindical. Esse acordo ele tem uma grande importância, né? Porque ele preserva valores importantes, né, valores sociais assim, conquistados pelos operários de todo esse estado. E esse acordo também ele representa, a nível do Brasil, o melhor acordo em termos econômicos e sociais, né, pelos os seus valores, né? Ele é o melhor acordo do país, né? E isso foi produzido, né, graças ao diálogo direto, né, entre trabalhadores e empresários que conseguiram, né, propiciar, né, essa maior valia, né, para os seus trabalhadores. Mais uma convenção coletiva, na verdade esse é o segundo ano que a gente vem assinando, dentre as várias outras convenções coletivas que a gente vem assinando com outros sindicatos de trabalhadores, demonstrando a real representatividade tanto dos sindicatos de trabalhadores quanto de um sindicato patronal que está empenhado em fazer a verdadeira defesa dos seus representados.
Eu queria agradecer também a equipe de negociação do Simpl e também agradecer todo o processo de negociação que aconteceu com a Federação Coreira, na figura do seu presidente José Guedes, e com a CNTV, na figura da sua presidenta Francisca Trajano, a Cida, e agradecer a todos por mais essa convenção coletiva. Como vocês viram, pelo segundo ano consecutivo, o Simpl assina uma convenção coletiva com a CNTV, com a Federação Coreana, seus presidentes e sua presidenta já falaram, e mais uma bandeira em que nós nos alinhamos. A convergência das empresas, micro e pequenas indústrias e os trabalhadores. Até hoje a discussão sempre foi, olha, o imposto sindical tem que acabar, tem que ser não uma verba obrigatória, mas aquilo que as partes negociam. Isso para os trabalhadores. E nós estamos defendendo, junto com os trabalhadores, para a representação empresarial, que seja extinto a verba obrigatória. Ou seja, as empresas não terão que pagar obrigatoriamente essa verba. Por quê? Porque nós temos muitos sindicatos que estão por aí de gaveta, que não representam nada e nem ninguém e que sobrevivem através da verba obrigatória e não através do regime de competência. A lei hoje diz que o pagamento é obrigatório, mas nós lutaremos, nós do Simpl lutaremos pela mudança da lei e pelo fim do sindicato de gaveta. Como? Basta acabar com a verba obrigatória. Quem é representativo sobrevive. Quem não for, vai lutar com unhas e dentes e você vai saber quem são. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Brasil cresce. É simples. É super simples. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo apoia esta ideia. Todo micro e pequeno empreendedor começa com poucos funcionários para alavancar o negócio e pouco tempo depois surge a necessidade de contratar mais colaboradores. De que maneira o empregador poderá definir o salário dos seus funcionários? Então, para conhecer o salário e montar uma tabela de salário, eu tenho que ter valorizado qual que é o trabalho de cada um, de cada pessoa que ocupa um cargo dentro da organização. É importante que o empresário fique a par de todo o processo de remuneração dos seus colaboradores. Mas é claro que se a empresa de alguma forma puder acessar uma consultoria, acessar métodos de trabalho, ferramentas, né? Modelos de gestão, para ele vai ser mais fácil, porque ele vai ter o apoio para um diagnóstico da empresa, uma implantação de um método e a avaliação desse método de trabalho. O empreendedor deverá procurar saber qual é a remuneração por outras empresas do mesmo setor. Então, quando eu comparo o salário que eu estou pagando para um determinado cargo na minha empresa com o salário das outras empresas, eu, na verdade, preciso ter uma pesquisa de equivalência de responsabilidade. Então, hoje, a gente tem diversos órgãos que publicam, né? Inclusive a Folha de São Paulo, eles publicam a média de salário baseada em alguns cargos que eles consideram para uma pesquisa. Mas para a gente ter certeza de que aquela equivalência é verdadeira, a gente tem que conhecer qual que é a responsabilidade que está embutida dentro do cargo. Para evitar desconfortos entre os funcionários, é necessário estabelecer uma política clara a respeito das promoções. E a avaliação de desempenho deve ser conhecida por todas as pessoas na organização. Ou seja, o que esperam de mim, qual é o desempenho que é esperado, para que daqui a um tempo a gente possa conversar sobre a possibilidade de eu assumir outras responsabilidades dentro da organização. Outro ponto que auxiliará na definição dos salários é ficar de olho nas pessoas que estão colaborando com o crescimento da empresa. Então vamos pensar, um gestor tem 2 funcionários no mesmo cargo. Um deles, os 2 têm o mesmo salário. O primeiro é uma pessoa assídua, tem um compromisso, cumpre prazos. O segundo tem a mesma condição.
o mesmo cargo, o mesmo salário. Só que já não é uma pessoa que cumpre tanto as suas obrigações. Ele atrasa um pouquinho, muitas vezes ele poderia antecipar alguns problemas, ele deixa a coisa passar um pouquinho mais adiante. Quem é que está sendo beneficiado nessa condição? Aquele que trabalha ou aquele que deixa a coisa rolar para depois ele dar uma resposta para a empresa? Eles têm o mesmo salário e o mesmo cargo. Com as informações dadas pela professora Isabel Macarenco, você poderá planejar e definir os pagamentos dos salários dos seus colaboradores, além de estabelecer uma política clara sobre as promoções. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Grandes filósofos afirmam categoricamente que a paz no mundo se dá através do comércio, que é uma das formas mais sólidas e mais bem-sucedidas de se manter a harmonia e a paz entre as pessoas. Exatamente para falarmos sobre isso, o nosso convidado de hoje, que é o presidente da Câmara de Comércio argentino-brasileiro, Dr. Alberto Alzueta, nos honra com a sua participação. É um prazer tê-lo conosco, presidente. Prazer é todo nosso, e principalmente numa entidade como a sua, que sempre está promovendo a pequena e a média empresa. Muito obrigado. Presidente, se nós voltarmos para o início desse ano, nós vimos e assistimos medidas tomadas pela Argentina para proteger o seu mercado interno e a geração de emprego, sob o pretexto de dizer que nós precisamos demorar um determinado prazo para licenças, etc. Nós assistimos a esse fechamento no mundo inteiro. Qual é a visão e a sua análise dessas medidas? Evidentemente que o mundo inteiro está protecionista. Então, não é uma exclusividade nem argentina nem brasileira. Ao contrário, vemos que cada vez mais é importante o governo preservar os empregos. Eu acho que a visão sempre de todo governante é cuidar dos empregos. E para isso tem que ser, entre aspas, protecionistas com suas indústrias ou com seu comércio. Mas, por outro lado, esse protecionismo às vezes pode ser um bom gol contra, porque esse protecionismo traz prejuízos também para a sua própria indústria, que se vê privada, às vezes, de um fornecimento regular de insumos. Então, você cria muita trava para premiar ou para estimular a produção nacional, mas essa produção nacional, hoje, que está em qualquer país, está globalizada, não tem nenhum carro que tenha mais de, sei lá, 35%, 40% de componentes nacionais em qualquer país do mundo. Isso, acho que... Com exceção da China, que a exigência é de 85% China, de produção nacional. Isso. Não é? Mas, evidentemente que quando a gente vê essas coisas, não digo que você justifique, mas você entende a posição desse protecionismo. Mas, às vezes, você tem que pensar que por que esse protecionismo? Ou seja, é para proteger o emprego? É. Mas, em grande parte, neste momento, é para proteger as divisas, para proteger o câmbio. Você sabe bem que, se, como dizia o professor Simonsen, a inflação machuca, mas o câmbio mata. É verdade. Então, se alguns países ficam sem divisas e as reservas começam a minguar, aí começa a haver um problema que é muito mais sério. E, neste momento, essas medidas que estão sendo tomadas, eu acho que obedecem mais a problemas de controle e de cuidado das divisas que do cuidado dos empregos.
Porque os empregos, no caso da Argentina e no Brasil, nós não podemos queixar-nos de que estamos numa situação de falta de empregos. Acho que os dois países estão com uma situação, em relação, por exemplo, à Europa, bastante cômoda. Confortável. Bem, se nós olharmos para essa análise, que é a preservação de divisas, que é a preservação econômica, é uma visão clara de que, no curto prazo, nada deve mudar. Né? O governo vai se defender, os governos, né, vão se defender e os empresários vão se entender para tentar buscar caminhos. Vamos buscar os caminhos de negociação, de entendimento e de crescimento. Se nós voltarmos a 40 anos atrás, qual era o tamanho do comércio bilateral? Olha, 40 anos atrás era insignificante. Mas vamos voltar no começo dos acordos que todo mundo conhece do Mercosul e dos acordos Brasil-Argentina. O comércio entre Brasil e Argentina mal chegava aos 2 bilhões de dólares. Isso é aproximadamente 20 e poucos anos atrás. Isso é 20 anos atrás. Isso. Estamos comemorando 20 anos agora do Mercosul. Então, 20 anos atrás era isso. 2 bilhões. 2 bilhões, não chegava, mal chegava a isso. E me lembro bem que quando estávamos todos muito entusiasmados com o Mercosul e fazíamos projeções muito otimistas, dizendo que com o Mercosul, com a integração das empresas argentinas e brasileiras, teríamos a possibilidade de, em 20 anos, estar talvez em 20 bilhões de intercâmbio. E erramos só por... Erramos para burro. Só por 100%. Erramos por 100%. 100%. Porque o intercâmbio hoje é de 40 bilhões. Então, as projeções otimistas ficaram bem... Na metade. Bem para trás, ficaram na metade. Então, vamos pensar um pouco para frente. Vamos pensar como vamos estar 20 anos daqui para frente. Isso. Qual é a sua avaliação? Olha, qual é a sua visão? Não vou fazer uma avaliação nem sobre tortura, porque vou errar. Mas tudo bem, mas vamos dar algumas coisas que eu acho que são importantes para isso. Hoje tem algumas ferramentas que 20 anos atrás não tínhamos. Primeiro, tem um conhecimento muito maior entre os nossos mercados e entre os nossos empresários e entre os nossos povos. É verdade. O número de turistas que tem indo do Brasil para a Argentina e da Argentina para o Brasil, olha, um número. A maior saída de aviões de São Paulo já não é nem para Belo Horizonte, de São Paulo, nem para Bahia, não, é para Buenos Aires. E o número maior de saídas de Buenos Aires não é para Córdoba, nem para Mendoza, é para São Paulo. Que bom. Então, que bom. Isso, eu me lembro também, 20 anos atrás, tínhamos 4 ou 6 voos por dia. Hoje temos quase 40 voos diários. E isso é comércio, isso é turismo, claro. Isso é integração. São negócios. Isso é negócio. Mas quando eu digo de ferramentas disponíveis, temos uma ferramenta que não está sendo muito utilizada e que foi criada, foi assinada, está aí disponível, que é a possibilidade de pagamento de importações em moedas locais. Então, assim como... Traduz isto para quem está participando conosco, que está nos assistindo. Isso é uma coisa fantástica, porque hoje, por que alguns dos países na Europa estão dizendo, será que a Grécia não tem que sair do euro, que o euro funcionou? Eu não sei se funcionou ou não funcionou, mas eu acho que o nosso caminho é certo. Nós vamos ficar com as nossas moedas e negociar entre as nossas moedas, intercambiar. Eu vendo para a Argentina em reais e a Argentina vende para mim em pesos. E os bancos centrais, depois que façam as arbitragens e os acertos finais. Mas não precisamos estar usando uma terceira moeda e estar pagando taxas aos bancos que utilizam essa terceira moeda e arbitragem para fazer isso. Mas isso já está em vigor. Já isso está em vigor. Possível ser feito hoje. Não é possível ser feito. Já estão fazendo. Sim. Tem Quer muitas dizer, empresas. a lei permite. Tem muitas empresas que já estão fazendo. Que bom. Só que está mal divulgado e eu acho que se esse sistema, esse temor, por exemplo, que existe de você de controlar porque você fica sem divisas.
Peraí. É desnecessário. É desnecessário. Se eu te pago em reais, que divisa? É a mesma coisa que eu vender daqui para Salvador ou vender para Porto Alegre. Claro. Então não preciso estar cuidando a divisa. Então temos essa ferramenta que eu acho que nos permite visualizar um futuro com um pouco mais de otimismo. Na sua visão, essas medidas que foram adotadas, né, deverão permanecer por algum tempo. O senhor acredita numa negociação entre governos para que isto realmente se dissolva com o passar do tempo? Ou o senhor acredita no endurecimento maior dessas medidas, tanto da Argentina como do Brasil e do Brasil com a Argentina? Veja bem, a relação política hoje entre Brasil e Argentina é de uma qualidade excelente. É muito boa. É muito boa. É muito boa. A necessidade de fazer comércio, de integração, de complementação, é fundamental, porque tem indústrias hoje que dependem de uma peça da Argentina e tem indústrias argentinas que dependem de uma peça brasileira. É verdade. Principalmente na indústria de autopartes. Ou agora que começa o novo boom dos complementos para a indústria de petróleo, onde existe a participação de pequenas e médias empresas que podem estar abastecendo esse novo boom que vamos ter no Brasil, um número grande de empresas argentinas. É o pré-sal. Exatamente, que tem já experiência, que tem experiência em prospecção, que tem experiência principalmente em fornecimento de equipamentos para a indústria petroleira. Então, e da mesma forma, daqui para lá. Então, existem nichos que estão sendo mal aproveitados e que, como todos nós sabemos, que quando tem crise é quando aparecem as oportunidades, porque é assim. Quando estamos tudo bem, todos ficamos aburguesados, ficamos felizes tomando cerveja. Mas quando a coisa aperta, saímos atrás, correndo atrás do negócio. E acho que agora tem uma série de oportunidades, principalmente para as pequenas e médias empresas. Infelizmente, o nosso tempo acabou, presidente. Eu pediria as suas considerações finais. Não, é realmente um prazer muito grande estar aqui com você e principalmente nesta posição de poder incentivar a pequena e média indústria. Eu acredito que hoje tem problemas, mas sempre vai ter problemas. E até é bom que tenha problemas, porque se não houvesse problemas, nós nos acomodaríamos. Então, os empresários, nós vamos buscar sempre novos caminhos, novas soluções, e se a gente tiver que pressionar o governo para fazer um pouco de ajuda para eliminar certas barreiras, nós vamos fazer como sempre fizemos. E eu acho que há um ponto importante nisto. Quantas crises nós já vivemos entre Brasil e Argentina em diferentes situações? Várias. Várias. Caminhões que estão na fronteira parada, mercadoria que está estragada, tem isto, não sai licença de importação. Com todas essas crises, nós cerramos apenas em 100% as nossas projeções. Ao invés de negociar 20 bilhões, fomos para 40 bilhões. Então, vamos continuar com os problemas para ver se conseguimos chegar nos próximos 20 anos, já não 20 vezes, sino um pouquinho mais. Que eu acredito que existe primeiro um destino geográfico que nos une, que é indissolúvel. E depois uma vocação de complementação. Se você analisar, Curi, as economias argentinas e brasileiras não são em nenhum momento, em muito poucas circunstâncias, são opostas, são complementares. Não existe concorrência de que Brasil vai exportar trigo, ou que a Argentina vai exportar café, ou que vamos... Não existe isso. O que temos que buscar é exatamente complementação. Somar, buscar a conexão entre as cadeias produtivas de lá e de cá, juntá-las
E aí sim, irá cutucar outros mercados juntos. Presidente Alberto Alzueta, nós queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco até agora. Nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!